Oficialmente, boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Todos me ouvindo bem? Sim. Quem precisar falar também é só fazer um sinal, liga o microfone, que às vezes dá aquela microfonia, então a gente evita. Mas a aula é livre, se tiver dúvida, se quiser falar, se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, a qualquer momento pode interromper. Nesse mês, nós vamos falar sobre duas disciplinas particularmente importantes para o nosso curso, que são a introdução à teologia e à bibliologia. Pelo próprio estudo, vocês devem ter visto que elas têm uma área comum. A base da nossa fé cristã, do nosso ensino, do nosso conhecimento teológico, vai ser a palavra de Deus. Então, não tem como a gente dissociar. E aí a gente começa com a questão da teologia. A teologia, ela vem de uma palavra grega que significa o estudo da divindade, o estudo daquilo que é relacionado a Deus, daquilo que é divino. E o nome já diz que é a introdução, ou seja, é só o início, é só uma primeira visão. Nós vamos ter, no decorrer do curso completo, várias outras teologias. E nessa introdução à teologia, ele começa explicando o porquê se começou a estudar a palavra de Deus de uma forma mais sistemática. Inicialmente, a gente pode até dizer que não havia uma necessidade de se estudar sistematicamente no início do cristianismo, porque o próprio Jesus estava presente, na sequência os apóstolos passavam seus ensinamentos, era um ensinamento direto, não havia muito questionamento, muita dúvida, porque os próprios apóstolos estavam ali para tirar, para orientar, para impedir que alguma heresia fosse colocada no seio da igreja. Mas, com o passar do tempo, a partir da morte dos apóstolos, começaram a surgir várias correntes, várias linhas ideológicas, filosóficas, teológicas, que se afastavam da palavra de Deus. Então, a própria igreja sentiu a necessidade de fazer um estudo mais profundo, de organizar as suas ideias, de organizar, primeiramente, o próprio cânon sagrado, a palavra de Deus, para que a partir daí houvesse uma padronização daquilo que era a visão da igreja de Cristo. E era a igreja primitiva ainda, não estamos falando ainda da igreja católica, que só surgiu a partir do ano 300. Ok até aqui? Um outro ponto importante que, na visão geral, a teologia não é eminentemente cristã evangélica. Os padres estudam teologia para poder ministrar. Nós temos cursos de teologia nas faculdades que são cursos adenominacionais. São cursos com uma visão geral, com uma visão mais de ética, de moral, de princípios, e não estão relacionados diretamente com uma fé. Ou seja, um ateu, uma pessoa de outra religião que não seja cristã, pode e estuda. Conheci várias pessoas que estudavam teologia e não tinha uma fé específica, não era participante de nenhuma igreja, mas queria entender esses princípios e esses fundamentos. É diferente do nosso estudo. Nós estudamos teologia para fazermos a obra de Deus. Nós estudamos os conceitos, os princípios, a visão de Deus diretamente para que a gente compreenda bem e possa se dedicar a essa palavra. Um ponto importante é que nós não vamos entender Deus na sua plenitude. Não tem uma música que fala, ninguém explica Deus? Acreditem que ela é realidade. Não é a teologia que vai fazer com que a gente entenda, mas é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós andarmos com Deus, quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, quanto mais nós nos santificarmos, aí sim nós vamos entender a Deus muito mais do que num estudo sistemático de teologia. Como a gente viu, um ateu pode estudar teologia, ser um bacharel em teologia e não ter relacionamento nenhum com Deus. Ou mesmo uma pessoa que se diz cristã, pode ser um especialista, saber descrever vários pontos da teologia e não ter esse relacionamento direto. Tá? Ficou bem clara essa ideia, essa visão? Então, vou destacar aqui alguns pontos importantes, só para a gente compreender bem essa primeira linha. Eu não vou ficar falando sobre os nomes, datas, tá? Quando falar do papel das escrituras, nós já vamos ver isso aqui na bibliologia daqui a pouco, então não vou falar diretamente, mas tem que ficar bem claro. A base da nossa fé, do nosso estudo, é a palavra de Deus. Se a gente não acreditar na palavra de Deus, é melhor nem estudar.
é melhor a gente fazer outra coisa, aproveitar melhor o nosso tempo. E aí vem só uma ideia interessante que fala de tipo e antítipo. Chegaram a ver bem isso aí, entender o que significa? Então, olha só que Jesus ele é representado em vários pontos do Antigo Testamento sem fazer uma menção direta. Ele ainda não tinha nem o seu nome, Jesus. Nós sabemos que viria o Emanuel, o Deus conosco. Deus ele anunciou o seu plano, mas não se tinha uma visão exatamente do que seria. Mas o papel dele já foi apresentado e representado em várias oportunidades no Antigo Testamento. Alguém pode destacar alguma? Tem uma que é bem fácil, que já foi pregada milhões de vezes. Quem arrisca? Ninguém vai arriscar? O sacrifício de Isaac. Isaac era um tipo de Jesus, um filho que seria sacrificado pelo pai para um bem comum, para restaurar ou para fortalecer o relacionamento com Deus. E Abraão creu que se ele fizesse esse sacrifício, fosse obediente, que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Não houve necessidade da morte nem do sacrifício. Jesus, e isso foi cumprido. Mas então Isaac é um tipo de Jesus. Mais uma outra ideia? Qual o livro da Bíblia que não cita o nome de Deus? Quem sabe? Quem arrisca? O livro de Esther não fala o nome de Deus. Não tinham reparado nisso? As mulheres é dívida, né? Que vários grupos de mulheres chamam de Esther, geração de Esther, ou pregam sobre Esther. No livro de Esther não se fala nada, não cita o nome de Deus, Jeová, Adonai, El Shaddai, nenhuma vez. Mas é um livro que é puramente o tipo de Cristo. Esther, ela intercedeu pelo povo perante Deus. Quem é o nosso advogado? Quem é o nosso intercessor perante o Pai? Não é Jesus? Ela estava disposta a morrer, porque se ela fosse à presença do rei sem ter sido chamada, ela era passível de morte, assim como Jesus entregou a sua vida. Ela então resgatou, reconciliou esse povo, ela deu uma liberdade para um povo que estava fadado à morte e destruição. Viram então, tudo isso são tipos de Jesus. Agora uma outra pergunta, essa aqui valeria o 10, né? Mas não precisa. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? O que ele fez de errado? Alguém lembra? Alguém lembra por que ele não entrou? O que ele fez que desagradou a Deus, especificamente? Quando ele desobedeceu a Deus, ferindo a rocha? Exatamente. Deus disse, fale a rocha. E Moisés, então, indignado com a idolatria do povo, a falta de fé, de reverência daquele povo, ele bateu na rocha. E o que tem a ver bater na rocha? Ué, o povo já não tinha feito tanta coisa pior, o bezerro de ouro e várias outras vezes que agiram, foram idólatras, foram resmungões, foram briguentos, foram arrogantes. E naquele momento, o castigo veio especificamente para Moisés por algo de errado que ele fez. Então, a rocha, ela era um tipo de Cristo. Ele falaria a rocha e a rocha jorraria uma água. Jesus falou, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele falando, aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede de novo, que é uma água para a vida eterna, uma fonte de vida eterna. Então, essa água que sairia da rocha seria a salvação vinda de Jesus e a rocha, o próprio Jesus. Então, quando Moisés feriu a rocha, ele feriu a rocha eterna, a pedra angular, aquela pedra que os edificadores rejeitaram, que seria tropeço para muitos, mas então salvação para todo aquele que nele cresce. Quando Moisés feriu a rocha, Moisés então ele desrespeitou o próprio Jesus, que a rocha era um tipo de Jesus. Viram só como é algo interessante? Às vezes a gente nem imagina isso aqui, né? Mas o que isso tem a ver? E aí quando você vai analisar com esses conhecimentos que a gente vai acumulando no curso, a gente identifica vários desses outros pontos. A própria arca era um tipo de Cristo e assim por diante. Então, a gente tem que entender, sempre que a gente for ler e estudar a palavra de Deus, tem que enxergar Jesus. Jesus está presente na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, do princípio ao fim.
Se a gente lê a Bíblia como qualquer coisa, vou falar isso em bibliologia também, mas já que a gente está com as duas, né, já vou adiantando, como um livro de história, um livro de ciências, um livro de geografia, um livro de poesia, a gente vai entender e aprender bastante coisa, mas só quando a gente estuda essa palavra especificamente, com o intuito de enxergar Jesus em cada passagem, em cada palavra, é que a gente entende o real significado e aquilo se transforma numa vida em abundância dentro de nós. A partir daí que a gente cresce realmente nessa fé. Amém? Ficou bem claro até aqui? Eu também estou ruim da garganta, ruim da voz, estou já uns 3 dias meio baleado, mas vamos inteiro, vamos prosseguindo. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui especificamente, né? O tabernáculo. Então, olha, o próprio tabernáculo é um tipo de Cristo. Como é que Jesus foi chamado? Antes de dizer que seria Jesus, o Messias, Jesus o Cristo, de seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E o que é o tabernáculo? É a representação da presença de Deus junto a seu povo. Então Jesus é um tipo, aliás, o tabernáculo foi um tipo de Jesus. O local de adoração, a arca representava efetivamente a própria presença de Deus. E esse tabernáculo foi construído e foi levado pelo povo na sua peregrinação do deserto até quando Salomão teve a possibilidade de construir um templo. E nesse templo, então, tudo aquilo que estava lá no tabernáculo de uma forma móvel, sendo montado e desmontado inúmeras vezes, a partir dali teve um local definitivo. Foi assentado, foi ajustado, da melhor qualidade, depois, quando o templo foi reconstruído, mais uma vez, foi tudo, de novo, ornamentado, feito, fabricado, de acordo com a visão, com a orientação de Deus. Mas o tabernáculo representava a presença de Deus. O que é a presença de Deus na nossa vida hoje? Através do Espírito Santo. Eu falei que o tabernáculo era um tipo de Cristo, representava a presença. A Arca da Aliança era a representação da presença de Deus junto ao povo de Israel. E hoje a gente não precisa de mais nada disso, porque o próprio Espírito Santo está conosco. Então o Espírito Santo é o Deus presente dentro de nós. Nós temos a garantia da salvação, nós temos a comunhão com Deus diretamente por meio do Espírito Santo. Nós temos um privilégio que nenhum outro povo, em nenhum outro tempo teve, de ter o próprio Deus presente dentro de si. Você entender isso aí, que Deus está presente dentro de você, aonde quer que você vá. Não tem como pedir, o Espírito Santo, eu vou fazer ali o que não deve, vou dar uma pecadinha e já volto, fica aqui me esperando. Não tem, olha só como é algo sério. Deus está conosco o tempo todo. Quando a gente está tomando banho, quando a gente vai no banheiro fazer número 1 e número 2, quando nós estamos no nosso leito, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está na escola, em qualquer lugar, o Espírito Santo está dentro de nós, está presente ali. O próprio Deus está conosco. É um privilégio que ninguém mais tem, mas um grande privilégio traz também uma grande responsabilidade, né? Isso aí, o tio Ben falou isso para o Peter Parker, e é verdade na nossa vida. Nós temos uma facilidade, nós temos uma porta aberta para a presença de Deus. Quando a gente for entender o tabernáculo, é isso. Ele era um tipo de Jesus que tinha que vir, e Jesus mesmo falou que ele tinha que voltar ao Pai para que o Espírito Santo viesse. E aí sim, ele fosse ensinar, ele estivesse presente, fosse o Consolador, ele iria revelar tudo aquilo que Jesus tinha falado, que tinha gerado muitas dúvidas, muitas perguntas, e nós temos agora o Espírito Santo presente dentro de nós. Indo um pouquinho mais para frente, a gente vê uma parte sobre teologia contemporânea. Então, primeiro uma teologia antiga que falou de patrística e escolástica. São os nomes que a gente brinca para dar para a filha, né? Se tiver 2 filhas gêmeas, né? Você pode colocar esses nomes, patrística e escolástica. A patrística, basicamente, foram os pais da igreja, foram considerados aqueles primeiros estudiosos da palavra de Deus após a morte dos apóstolos, dos últimos. Ou seja, eles começaram a organizar esses pensamentos, esses sentimentos, essas ideias que estavam perdidas de uma maneira mais acessível para o povo.
Mais à frente, já praticamente no tempo do início da Igreja Católica, foi um outro período chamado de escolástica, ou seja, era ensinada de uma forma, com uma disciplina, junto aos mosteiros, junto a seminários, para pessoas específicas que fossem querer estudar aquela palavra. E a partir daí, por incrível que pareça, embora fosse um estudo teológico, a palavra de Deus começou a se afastar da população em geral. Ela passou a ser um privilégio de poucos escolhidos. Já não era mais todo mundo que tinha acesso ao conhecimento da palavra de Deus, e sem conhecer a palavra de Deus, a gente não conhece o próprio Deus. Já no tempo do judaísmo, particularmente, cada jovem era ensinado desde cedo, até hoje, quando chama do Bar Mitzvah, é uma cerimônia onde um jovem de 14 anos, ele é preparado, ele é ensinado, e ele chega a uma posição que ele tem um grande conhecimento da lei e dos profetas, e ele é sabatinado, para ver se ele tem realmente esse conhecimento. É claro que muitas vezes pode ser um conhecimento só de decoreba, da boca para fora, não tem realmente uma fé e uma mudança de vida. Mas isso, historicamente, sempre foi realizado entre os judeus, o ensino da palavra de Deus. Era passado de geração a geração, de pai para filho, por meio de escolas proféticas. E, quando chegou no período da escolástica, já sobre a visão da Igreja Católica, começou a ter uma distinção. Ou seja, uma reserva de mercado, um monopólio. Essa palavra aqui, ela não é mais para o povo não precisa conhecer Deus. Os sacerdotes da Igreja Católica vão conhecer, e a partir daí eles vão passar para os demais a sua visão, da maneira que ele desejar, da maneira que for mais conveniente para aquela igreja. Então foi um período que foi muito ruim esse início, porque se afastou. Tem uma disciplina do terceiro ano que chama a História da Igreja, onde a gente estuda isso com mais detalhes sobre o que aconteceu. Mas hoje a gente vai dar só uma passadinha, né? Porque a gente vai ver que mais adiante começaram a surgir os dogmas. O que são dogmas? São ensinamentos que não têm uma explicação lógica, ordenada, de uma maneira metódica, bem clara, por meio do estudo da palavra. É como se fosse, é assim porque que eu mandei, é assim porque eu quero. E a igreja, então já a partir do ano 330 depois de Cristo, o surgimento da Igreja Católica, acabou se criando vários dogmas, ou seja, uma maneira da igreja determinar coisas para o povo, para os seus fiéis, fora da palavra de Deus, além da palavra de Deus, por conta de decretos do Papa, começaram a ser determinados essas novas visões. Um exemplo de dogma, um purgatório. Então, além de céu e inferno, foi colocado como dogma que existiria um purgatório. Nesse purgatório, a pessoa seria purgada, ou seria purificada dos seus pecados. Ou seja, a menos que você tenha sido excomungado ou você tenha cometido pecados muito graves, os pecados capitais, você não iria para o inferno, né? Você iria simplesmente passar um período onde você teria os seus pecados expiados por meio de um sacrifício temporário. Isso não tem base nenhuma na palavra de Deus. Diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois vem o juízo. Só tem duas opções, ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Você está a vida eterna com Deus, ou está a vida eterna fora da presença de Deus. Mas isso aí ficou cômodo. Então a pessoa pode pecar a vida toda, fazer um monte de coisa errada, não tem compromisso com Deus, não anda nos caminhos de Deus, mas depois ele vai para esse purgatório e a própria família pode ajudar ele a sair do purgatório. Rezando, acendendo velas, mandando rezar missas, tá? Comprando as indulgências, que foram uma base para a reforma, que também é um outro assunto, viram como ficou algo relativamente cômodo. Ou seja, você tem uma segunda chance, ou várias chances, né? Só que às vezes o pessoal dizia que ficava 500, 1000 anos no purgatório. Ou seja, uma vida de 60, 80 anos, a pessoa ficar 500, 1000 anos pagando por essa vida, mas é melhor do que uma eternidade
no inferno, né? Ou seja, foi um dogma. Não tem base nenhuma na Bíblia, mas foi colocado assim. Outra é o culto a Maria. Então, dizendo que Maria ela nasceu sem pecado original, que Maria foi virgem, que Maria não teve outros filhos e que Maria subiu aos céus, assim como Jesus. Olha só, não tem base nenhuma na palavra de Deus para nenhuma questão dessa acerca de Maria. Então, o culto a Maria foi estabelecido por meio de dogmas. Tá? Sacramentos e vários outros rituais na Igreja Católica foram instituídos por dogmas. Tem ali uma lista de dogmas, né? Ou seja, essa teologia dogmática, ela é justamente contra tudo que a gente quer estudar em termos de teologia. É você ler, você interpretar, você buscar a inspiração do Espírito Santo para compreender a mensagem de Deus. E ali simplesmente é colocado do lado contrário. É colocado que você não tem que entender nada. O dogma é isso, cala a boca e decora. Não entendeu? Decora aí, porque essa é a posição oficial da igreja. Tá? Bom, aí depois nós temos a teologia da reforma, não vamos falar sobre a reforma aqui, que é um assunto muito longo, e começou a falar sobre a teologia contemporânea, também não vamos abordar, são novos nomes, estudiosos já dos séculos XIX e XX, particularmente, que se dedicaram a esse estudo da palavra, todos nomes bem complicados de entender, mas não vamos focar muito nisso. Tem uma outra disciplina que chama Teologia Contemporânea, onde isso vai ser mais detalhado. Por último, só para a gente concluir, falar sobre o papel do teólogo. O papel do teólogo, eu vou dizer que não é a nossa função, não é a nossa prioridade. Embora a gente tenha estudado, nosso curso é um curso livre de teologia, nós falamos sobre pontos de teologia, mas o propósito do Instituto Teológico é capacitar a liderança, não um profundo estudioso da palavra de Deus, não uma pessoa que se dedique a estabelecer teses, teorias acerca da palavra, mas alguém que coloque a mão na massa, que na prática implante o reino de Deus, faça a obra de Deus, seja capacitado como líder dentro de uma visão ministerial para alguma das áreas onde Deus determinar, certo? Então eu questiono um pouquinho essa visão muito teológica que possa ser dado, né? A gente preocupar com o papel do teólogo, mas o mais importante ali que eu destaco, espírito crítico. Crítica não é você achar defeito em tudo, dizer que tudo está errado, que nada presta, tudo é ruim, né? O crítico de teatro, o crítico de cinema, não é um ator, não é um diretor, ou o crítico musical, às vezes a pessoa não sabe nem cantar direito, mas ela acha defeito em tudo. Não é essa visão. Crítica é uma análise isenta, onde você vai identificar o que está certo, o que está errado, baseado em argumentos lógicos, em fundamentos, em princípios, em valores. Isso é o mais importante. Então, nós temos que desenvolver uma visão crítica. E essa visão crítica, nesse sentido de sermos analíticos, ela vai fazer com que a gente identifique coisas que não são as mais alinhadas à palavra de Deus, mesmo que os nossos líderes façam. É por isso que a gente tem que ter essa sabedoria. Então não é o fato da gente, pelo nosso estudo, ter uma mente aberta, identificar que algumas coisas que estão sendo feitas na nossa igreja local, na nossa vida, na nossa família, não seja talvez o mais correto dentro daquela visão, mas não é motivo para a gente discutir, para a gente questionar, para a gente se afastar. Vou dar o exemplo que a gente falou sobre dons e ministérios. Então, lá nós vimos que temos 5 ministérios, 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Na igreja, o pessoal, vamos receber o ministério de louvor, vamos receber o ministério de dança. A gente sabe que não são ministérios, que são grupos, que são equipes, que são departamentos, tá? Mas você não vai criar uma quizumba na igreja porque alguém falou alguma coisa que está dentro de uma outra visão, que não é aquilo que a palavra de Deus ensina. Entenderam essa ideia? O fato de você desenvolver essa visão crítica, esse conhecimento, essa capacidade de interpretar de uma outra forma, não significa que nós vamos questionar e que nós vamos ficar criando confusão por qualquer coisa. Vou dar um outro exemplo, assim, que este aqui é bem complicado.
porque 95% das mensagens que é pregada falam sobre isso. Lembra do rei Ezequias? Que ele ia morrer e clamou a Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida. Quase todas as mensagens sobre assuntos falam sobre isso como algo bom ou ruim. Pode ligar o microfone e falar? Fala como algo bom, mas na minha visão foi algo ruim, porque esses 15 anos foram bem sofridos. Eu acho que foi a vontade permissiva de Deus, né? Não foi a. Exatamente. Então, a maior parte das palavras, das mensagens, são como algo bom, um exemplo de fé, onde a pessoa buscou a presença de Deus e Deus mudou a sua vontade por conta disso. Mas foi ruim. Ele não tinha nenhum filho. Ah, mas então ele teve um filho, que bênção. Mas diz que o filho dele foi tão ruim que ele acabou com toda a obra boa do pai, que voltou a um nível espiritual do povo de Judá, anterior a tudo aquilo que ele havia feito. Ou seja, jogou a obra do pai literalmente no lixo. Tudo aquilo que o pai trabalhou uma vida toda de restauração espiritual para o povo foi perdido. E ele também abriu os seus tesouros, o seu palácio, o templo, para uma delegação estrangeira, que seria o pessoal da Babilônia, e aquilo lá foi repreendido realmente. Olha, você abriu tudo isso um dia, esse pessoal vai vir, vai levar seus filhos e filhas cativos, vai levar todos esses tesouros aqui, e isso aí foi algo que não devia ser feito. Você convidou o bandido para vir na sua casa, mostrou onde é que fica a sua fechadura, o seu cofre, deu um segredo do seu cofre, deu a chave da sua casa para o bandido vir te roubar. Literalmente foi o que aconteceu. Tá? Então, um exemplo assim de uma questão que muitas vezes o pessoal dá um posicionamento, e que a gente, estudando a palavra de Deus com as ferramentas que nós temos, nós vamos chegar a essa conclusão de que não são melhores. Mas você não vai levantar no meio do culto: ô pastor, tá errado, não é bem assim, meu professor de ITQ disse que isso tá errado, tá? Então é só para a gente desenvolver e saber trabalhar com isso. É parte até da nossa maturidade, da nossa vida cristã. Amém? Então agora vamos falar mais um pouquinho sobre a bibliologia. A base do nosso estudo teológico é a Bíblia, não tem como isso não acontecer. E Deus, ele garantiu que a sua palavra chegasse até nós. A grande preocupação de Deus em todo momento foi garantir essa palavra. E ela foi chegando, e imagina só, ela foi inspirada. Esse é o ponto importante. Tem horas que a palavra de Deus ela foi ditada literalmente, não foi? Quando profetas escreveram, assim diz o Senhor, escreva aí, ó, é dessa forma. Aí nós temos uma palavra que foi ditada. A maior parte das vezes, a palavra de Deus ela foi inspirada, ou seja, foi orientado de como que deveria ser escrito. As pessoas foram sendo conduzidas, foram direcionadas dentro desse grande plano de Deus para que a palavra dele chegasse até nós. E nós temos ainda um detalhe de uma palavra que Deus escreveu. Qual foi uma palavra que Deus escreveu? Não que tenha na nossa Bíblia, mas Deus escreveu diretamente. Liga o microfone. Tá sem microfone, assim? Alguém dê? Não, eu falei errado, tenho certeza. Pode deixar. Mas pode falar. É a palavra revelada? E qual que Deus escreveu mesmo, diretamente? Foram os 10 mandamentos. Lembram que inicialmente Deus falou os 10 mandamentos. E o povo se assustou, porque a voz de Deus ressoava como um trovão. A gente não quer mais escutar a palavra de Deus, não. Fala com Moisés e Moisés fala com a gente. O povo abriu mão de receber a revelação diretamente de Deus. Olha só que coisa incrível, né? Enquanto que a gente consegue, não, eu queria tanto escutar a voz de Deus e não escuto. O povo escutou a voz de Deus e não quis, abriu mão. Quando Moisés subiu ao monte, Deus então escreveu com fogo em tábuas de pedra os 10 mandamentos, não foi? Então olha só, os 10 mandamentos, Deus tinha até ditado, falado, mas Deus ainda teve uma preocupação, ele deu escrito. Mas o que aconteceu com a cópia que Deus tinha dado escrito para Moisés?
Quando Moisés se enfureceu que o povo estava adorando o bezerro de ouro e quebrou. E aí? Moisés foi lá pegar a segunda via com Deus? Tirou uma xerox? Não tinha segunda via, não tinha xerox, não estava salvo num pendrive, né? Aí Moisés teve que pegar ali o formão e fazer tudo de novo, né? Até ele pagou, diz que o corpo não, a mente não pensa, o corpo padece, né? Se irou e teve que depois fazer a segunda via. E essas tábuas da lei estavam dentro da arca que representava a presença de Deus. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender como que essa palavra foi fornecida por Deus, como que ela foi orientada por meio de por um ditado, tá? Ou seja, uma ordem direta, por meio de inspiração e até um trecho que o próprio Deus escreveu. Vamos ver o que a gente pode sacar um pouquinho mais direto, né? Um outro ponto importante que muita gente não acredita em Deus. Ah, mas é fruto do acaso. Acho que eu coloquei até no grupo, né? Um ateu dizendo que tudo que era algo científico, organizado, né? E isso aqui foi feito, foi ordenado, uma pessoa criou, uma pessoa planejou, uma pessoa pesquisou, uma pessoa construiu, né? E quando chegou o mundo, não, isso aqui é ordem do acaso, isso aqui é fruto da evolução. E não é. Então nós temos uma revelação de Deus que é por meio da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso é algo que nenhuma pessoa pode chegar e deixar de reconhecer a glória de Deus por meio da sua criação, por meio da presença de Deus manifesta por tudo aquilo que ele criou, pela natureza ou até a perfeição do ser humano. E aí sim Deus teve uma revelação especial que foi por meio da sua palavra. Então a palavra de Deus é a outra maneira que Deus se revela a nós. Vamos ver o que mais que a gente pode colocar aqui. Bom, falamos bastante sobre a inspiração, né? Agora, um outro ponto importante. Muita gente questiona a palavra de Deus por que ela foi escrita em outros idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego e alguns trechos em aramaico. Ou seja, línguas antigas, o aramaico nem é uma língua mais fluente, né? Poderia dizer até que é uma língua morta. E como que nós vamos trazer isso para a nossa realidade? Como que nós vamos, então, acreditar que as pessoas que traduziram entenderam verdadeiramente o significado? O ponto mais importante é que eu julgo que o principal interessado na obra de Deus é o próprio Deus. Ele que vai garantir que aquilo chegue da maneira correta para todos nós. Deus não vai permitir o engano. Né? Ou seja, mesmo tendo muitas questões que não são bem claras, muitas questões que às vezes têm que ser interpretadas ou que não foram até inicialmente corretamente traduzidas, mas Deus vai garantir que aquele propósito, aquela palavra, ele seja plenamente entendido por aqueles que precisam. Vou dar um exemplo assim de uma palavra que ela se perde um pouquinho, seja na tradução, seja no conhecimento da cultura. Então também não adianta só traduzir literalmente, porque aquilo que é dito numa cultura, ela não corresponde àquilo que é compreendido em uma outra cultura. Tem uma passagem em Miqueias que diz que Deus não permitirá que os nossos filhos durmam com os dentes limpos. O que significa isso? Deus é contra escovar os dentes? Seria fome? Exatamente. Então Deus não permitirá que os nossos filhos durmam com fome. Tá? E isso é interessante que a maior parte das pessoas não compreende mesmo. Mas o que tem a ver os dentes limpos, né? É algo bom, é algo bonito, é algo higiênico. Mas isso aí, na tradição hebraica, o pessoal falava isso mesmo. E eu tenho um amigo que ele é de origem ucraniana, que ele também tem um conhecimento, provavelmente vem também de uma origem judaica, né? Quando eu falei isso para ele, ele falou, não, mas para mim é claro. A gente chegava assim, ô mãe, não tem nada para sujar o dente não, né? Quando eu pedi alguma coisa para comer,
as crianças pedem alguma coisa para sujar o dente. Ou seja, aqueles que têm, de uma certa forma, essa influência judaica, acabam entendendo. Mas para a maior parte da população brasileira, não fazia sentido. E várias outras passagens que foram sendo traduzidas. Eu passei um material da Sociedade Bíblica do Brasil, justamente porque ela vai explicando a evolução dessas traduções. A versão mais nova agora chama Nova Almeida Atualizada. Eu gosto de ler, eu tenho lido a Bíblia, inclusive, com ela, né? E ela foi feita totalmente dos originais, né? E dando essa visão, essa interpretação de acordo com a nossa linguagem, com aquilo que está dentro da nossa compreensão. Né? Então, não vou perder muito tempo assim com as traduções, só a gente entender que a tradução que nós temos em português, o original, ela é de 1681, que João Ferreira de Almeida, que foi um missionário na Indonésia, ou seja, já era um português de Portugal do século XVII. Se a gente pegar essa visão original, a gente mesmo sendo português, não vai compreender adequadamente. Tá? Por isso que há necessidade das diferentes traduções, como elas chegaram até nós, até os dias de hoje. Faz parte desse processo. Eu gosto de algumas traduções mais antigas, mais tradicionais. Eu prefiro até essas traduções do que a NVI ou outras que tem Almeida, Corrigida e Fiel. Né? Eu aprendi, né, comecei na Palavra de Deus em 1983, acho que vocês não eram nem nascidos ainda, né? E eu li essa Bíblia, eu tenho ela até hoje, né, que eu ganhei quando me converti, mas é aquela tradução bem tradicional. Tem uma passagem que fala assim: Saulo, Saulo, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra os aguilhões? Aguilhão é tipo uma espora. Né? Então, quando você bate no cavalo, só que não é aquela espora de Goiânia aí, que é aquela rodinha dentada, não, é aquela a espora pontuda mesmo. Esse tipo de espora, essas mais antigas, para domar o cavalo chucro, elas são que nem anzol. Então, ou seja, se ela entra, depois ela não sai. Ela gruda ali na pele, você tem que tirar ela com cuidado. E se o cavalo ficava forçando, recalcitrando, aquilo penetrava cada vez mais fundo e machucava. Então o cavalo tinha que parar para que não se machucasse. Então, dura para ti ficar indo contra aquilo que é mais forte que você. Não faça mais isso, senão você que vai se machucar. Então, recalcitrar contra os aguilhões é você se machucar desnecessariamente, né? Por teimosia. Então, olha só, é uma tradução mais tradicional, que dá dificuldade de interpretar, mas é bonito. Eu gosto. Bom, então a gente viu algumas questões de tradução, e nós vimos que a Bíblia, significa basicamente o livro. Ela foi passada de geração a geração, escrita em tábuas, chama escrita cuneiforme, que basicamente é tipo uma telha, que era uma forma que o pessoal usava no Oriente, até chegar até nós, tá? Por meio de uma Bíblia impressa. Então, a primeira Bíblia que foi impressa, o primeiro livro impresso por Gutenberg, né, no século XV, foi justamente uma Bíblia. Ou seja, ele começou por cima, que a Bíblia tem milhares de páginas e com letrinha pequena, gente, do trabalho que não foi. Mas ele julgou, se estou fazendo algo diferente, revolucionário, não existe coisa melhor para que eu possa apresentar do que a própria palavra de Deus. E com certeza eu creio que ele foi abençoado por conta disso. Bom, um outro ponto importante que a gente já conhece, que a Bíblia ela é dividida no Antigo e Novo Testamento. Testamento, a gente tem aquela ideia de que é algo quando alguém morre, né? O testamento, deixo meus bens para fulano, mas o testamento é que dá uma ideia mais ampla de contrato, tá? Ou seja, aquilo que rege o relacionamento entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, o relacionamento entre Deus e os homens era regido por meio de sacrifícios, por meio de rituais, por meio de cerimônias. E o Novo Testamento, aí o próprio Jesus, ele veio para dar fim em tudo, ou seja, ele cumpriu aquele antigo contrato. Esse é um ponto interessante. Jesus, ele não veio para revogar a lei,
ele veio para cumprir a lei. No momento em que ele cumpriu, ele disse, ó, foi cumprido, terminou, encerrou, porque ele estava previsto até aqui. Como eu cumpri, a partir de mim, vem agora um novo testamento, uma nova aliança. Quando a gente celebra a ceia, Jesus fala, esta é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Tem uma tradução que fala ainda, a nova e eterna aliança. Mesmo tendo ainda outras maneiras ainda, de milênio, dispensações, mas nada vai mudar em relação ao nosso relacionamento com Deus para a salvação. Antigamente era por meio de sacrifícios de animais. Isso acabou. Agora Jesus se sacrificou uma única vez para a remissão de todos os nossos pecados. Essa é o que está valendo e não vai mudar. Vamos ver se tinha mais alguma coisa importante aqui. Então, olha só um nome bonito, inerrância. Aquilo que não contém erros. Então, a gente tem que acreditar que a Bíblia não contém erros. E essa é a dificuldade de muitas pessoas. Não, essa coisa aí que assim, é conto de fada, se ensina para criança ou para pessoas ignorantes que não têm estudo, para você dominar uma população que não tem capacidade de compreender. E, então a pessoa questiona. Há tempos atrás a gente viu uma predominância então de uma visão católica até nos meios de comunicação, onde muitos jornalistas, formadores de opinião se declaravam. Hoje você vê que nitidamente é algo do nível de ateísmo esotérico, filosófico, onde as pessoas estão tirando toda a visão de divindade, mas acreditando em outros poderes, em outras regras, em outras normas, na força da natureza, em energias, e não no único e verdadeiro Deus. E como que uma pessoa dessas pode acreditar que a Bíblia não tem falhas? Ela não acredita na Bíblia, muito menos que a Bíblia não tem falhas. Se ela disser que a Bíblia não tem falhas e ela não segue, qual é a desculpa dela? Qual a justificativa para deixar de acreditar em alguma coisa que é perfeita, alguma coisa que é completa, alguma coisa que é a própria revelação de Deus que nos chama, que nos une, que nos reconcilia e nos dá uma vida eterna? Aí ele não vai aceitar. Infalibilidade, ou seja, tudo que está escrito vai acontecer no tempo determinado. Esse é um outro ponto importante, né? Mas como tem tanta coisa que não aconteceu, mas vai acontecer. Diz que Deus ele não retarda porque esqueceu, mas que ele espera que todos se salvem. Deus deseja que todos se salvem. Está dando oportunidade para que o evangelho seja pregado e todos salvem. Ah, mas eu não aceito. Se uma pessoa disser que não aceita, mas o evangelho foi pregado. Ela recusou. De uma certa forma, então, está bem claro que tudo aquilo que está previsto vai acontecer. Muitas coisas já aconteceram em uma situação totalmente improvável. Muitas profecias foram colocadas muitos anos antes de acontecer. Não tinha nenhuma perspectiva de que aquilo seria a verdade num certo prazo. Mas Deus deixou bem claro que aconteceria e já aconteceu. E outras coisas ainda vão acontecer. E à medida que os tempos vão chegando, a gente identifica mais ainda de que aquilo está prestes a acontecer, está em vias de acontecer. Então acreditem, tudo que está previsto na palavra de Deus vai acontecer no seu tempo. E a autoridade que é dada à palavra, porque ela tem inspiração divina, única, viva, completa. Essa é a visão que Deus nos dá. A palavra de Deus tem autoridade. Isso vai acontecer porque está escrito na palavra. Então a autoridade espiritual que provém de Deus. Uma autoridade histórica, porque ela foi revelada e já ocorreu no decorrer dos tempos. E ela ainda é normativa, tem mandamentos que são específicos de Deus para a humanidade. Alguns mandamentos foram específicos para o povo de Israel, outros são específicos para a igreja, mas tem outros que são para toda a humanidade, para todos nós. E esses princípios estão valendo. Bom, aí um outro ponto importante é como que foi formado esse cânon sagrado. Como que nós chegamos à conclusão de que essa palavra que tem 66 livros são os verdadeiros? Foi fruto de concílios.
Algumas pessoas até questionam que se esses concílios não tiveram uma visão eminentemente católica ou de tempos antigos, com pouco conhecimento, e a partir daquele momento se tornou uma verdade por decisão, talvez uma decisão discricionária de alguns homens. Mas aí eu digo de novo que Deus é o responsável, é o maior preocupado que aquilo seja determinado como palavra. Tem alguns princípios que são interessantes. Todo aquele livro que ia sendo acrescentado, ele tinha que ter alguma referência em livros que ninguém tinha dúvida de que eram os livros já principais, como os livros da lei, do Pentateuco e dos profetas. Ou seja, os livros que surgissem, que faziam referências, ou que eram referenciados por eles, não tinham dúvida, ó, esse livro está ok, isso aqui está valendo. Um outro ponto, de novo, olha, a finalidade, não foi dito que é levar a salvação por meio de Jesus, tem que ter Jesus em todos os livros. Tem que ter alguma passagem que vai remeter a Jesus, que Jesus é um tipo nesse livro. A gente tem que ler a Bíblia e tem que enxergar Jesus em todos eles. Senão, alguma coisa está errada. E tem coisas que são fantasiosas. Alguém já teve curiosidade, já teve acesso à Bíblia católica? Ninguém viu ainda? Ela tem mais alguns livros que são apócrifos. Alguns são até interessantes. Tem 1º e 2º Macabeus, que é um livro histórico que fala sobre a revolta dos Macabeus. Tem outros que são livros poéticos. Tem outros livros que são livros de história, contando histórias de pessoas que foram fiéis a Deus. Mas muitos deles têm coisas fantasiosas. Tem um livro que chama Livro de Tobias. Esse livro é interessante porque conta que Tobias foi numa peregrinação e que seria o arcanjo Rafael foi fantasiado de homem, acompanhando ele e o livrou em toda essa jornada. Primeiro que não tem nenhuma passagem, nenhum outro livro falando sobre Rafael, muito menos sobre arcanjo, né? O único arcanjo citado na Bíblia é Miguel. Gabriel é um anjo. E ele falou, eu sou um anjo, eu assisto perante Deus, estou na presença de Deus, eu sou um mensageiro. Arcanjo é uma outra categoria. E aí diz que um momento, quando ele estava sendo conduzido para a família do seu pai, onde ele ia dar até a notícia que o pai estava doente e tudo mais, encontrou uma moça que lhe disseram que era para ele casar com ela. Só que aquela moça era como se fosse a viúva negra. Os maridos morriam na lua de mel. Toda vez que ela casava, quando ia consumar o casamento na lua de mel, ela morria. O marido morria. E aí ele já ficou preocupado. Opa, como é que eu vou casar com essa aí que já matou uns 4 maridos antes de mim? Tá? E diz que quem matava os maridos era o demônio Asmodeus. Né? Porque quando eles iam consumar o casamento, eles não glorificavam, não davam glória, não oravam a Deus. Tá? E aí o rapaz que estava acompanhando, que era, na verdade, esse arcanjo Rafael, disse, não, você pode casar com ela e fica tranquilo. Só que faz o seguinte, antes de consumar o casamento, vocês ajoelhem e orem. E aí, quando ele estava lá ajoelhado orando e apareceu o demônio Asmodeus, esse arcanjo Rafael foi lá e baixou o cacete no demônio Asmodeus. E ele não voltou mais e deu tudo certo no casamento. Tá? Ou seja, é uma história fantasiosa, isso aí é um conto de fadas, não é a palavra de Deus. Embora seja uma história legal, interessante, eu gosto de ler essa aí. Sancho não falou com esse termo de baixou o cacete, mas foi isso. Baixou, sentou a mão no demônio lá, né? Ou seja, não tem a ver. O cânon sagrado foi organizado por homens, mas eu acredito que pela inspiração de Deus. E essa é a base da nossa fé, essa é a base da nossa crença. Então fala isso aqui, ó, o cânon foi declarado com a conclusão de Deuteronômio, o reconhecimento dos profetas e dos demais escritos. E aquilo que Jesus citou não tem por que também não ser considerado. Ou seja, Jesus mesmo citou o profeta Isaías várias vezes, citou Jeremias, citou Salmos. Ou seja, não tem como você deixar de fora algo que o próprio Jesus confirmou ou que os demais apóstolos também nos seus escritos fizeram uma manifestação expressa. Tá certo? Então, os pontos mais importantes que eu queria destacar aqui também da bibliologia foram esses. A gente entender
como que a palavra de Deus chegou a nós até hoje. Eu digo que a preocupação do próprio Deus, o trabalho, o carinho de Deus para que essa palavra chegasse até nós. Nós temos um acesso, nós temos liberdade, nós temos uma facilidade de ler no celular, no computador, Bíblia impressa em diversas versões, em diversos tamanhos, em diversas traduções, Bíblias de estudo com bastante material. Tudo isso está à nossa disposição. A base da nossa fé, a base do nosso curso é a palavra de Deus. O nosso conhecimento teológico vai ser desenvolvido baseado nessa palavra. Nós vamos usar todos esses conhecimentos até o final do curso, né? E por isso que essas são das primeiras disciplinas que a gente estuda, introdução à teologia e bibliologia, e a partir daqui a gente vai sempre fazer referência a esse conhecimento. Amém? Alguém tem pergunta, quer trazer alguma ideia, complementar com alguma coisa? Pastor, o senhor falou aí sobre o cumprimento que Jesus veio e cumpriu a lei, né? É bastante interessante eu lendo aqui a apostila da bibliologia, quando fala de que o Velho Testamento é citado, né? A gente sabe, né? A gente que lê, nem que seja um pouco, a gente vê que a lei é citada no Novo Testamento, né? Então, que algumas pessoas acham que o Novo Testamento exclui o Velho, né? Que é tipo... E a gente lendo e estudando, a gente sabe que é um complemento, né? Tô só comentando assim, porque foi interessante. Tem coisas que são óbvias, mas na hora que a gente lê e reflete, é interessante, né? Porque Jesus mesmo cita, né, a lei no Novo Testamento, né? São citadas, então é interessante ver que é complementado e não é algo que é excluído do velho para o novo. Bom, o que a gente tem que ter o cuidado é que a lei em si, os mandamentos que foram específicos para o povo de Israel, eles não foram encaminhados para a igreja. Isso está no livro de Atos, onde havia uma corrente que queria que o cristianismo fosse mais uma linha ou uma seita dentro do judaísmo, assim como tinha os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, ia ter os cristãos. Ou seja, quem se convertesse teria que se converter, na verdade, ao judaísmo e seguir toda a lei judaica, os homens se circuncidar, seguir todas as leis, todos os rituais, e houve já o consenso que não, que eles eram um novo povo. O gentio, ele não precisava se circuncidar e seguir essa lei. Dava as orientações gerais, que são os princípios básicos da palavra de Deus, onde ele ia cumprir. Os 10 mandamentos, eles são dados por Deus para toda a humanidade. Embora tenham sido entregues a Moisés, mas os princípios dele são eternos. E nós seguimos. E todos esses princípios, eles foram reforçados por Jesus no Novo Testamento. O único que ele modificou um pouco foi a questão de guardar o sábado. Tá? Ele deu a entender que o sábado não era um dia simplesmente para o pessoal descansar e não fazer nada, mas que era um dia do Senhor, que era um dia onde a obra de Deus deveria continuar a ser feita. Antes, no sábado, o pessoal não fazia nada. Tá? Mas Jesus resumiu ainda os 10 mandamentos em 2 que, na verdade, ele emendou um com 2 partes, né? Amarás o Senhor, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, todos os princípios do Antigo Testamento que eram válidos, os próprios 10 mandamentos, foram resumidos aqui. Ou seja, nós não precisamos dos rituais, nós não precisamos dos sacrifícios, nós não precisamos dos sacerdotes, nós não precisamos de símbolos, nós não precisamos de ter um tabernáculo, porque nós temos, como a gente viu aqui, o próprio Espírito Santo dentro de nós. Mas os conceitos, os princípios de Deus para a vida, de salvação, santificação, de comunhão, esses são válidos. A gente não exclui. Mas a gente não pode judaizar a igreja, seguir os rituais, seguir os símbolos, seguir as cerimônias, né? Isso aí vale para o povo de Israel. E a igreja tem o seu culto, tem a sua revelação, tem a sua liturgia que
Nós vimos isso nos livros do Novo Testamento. Mais alguma ideia, mais alguma visão? Então, eu achei muito interessante quando foi ter a Reforma Protestante, que a Bíblia, né, como o senhor citou lá no início da aula, ela era lida somente pelos padres e as missas eram ministradas em outra língua, então o Latim. pessoal em latim, então assim, teoricamente o pessoal não entendia nada, né, a maioria, e era usado para dominar o povo. Então eu vejo o tanto que a palavra de Deus é poderosa e ela era sim usada para controlar, né, o pessoal. E eu fico impressionado como que até hoje as pessoas não acreditam, porque se for ver um pouco a história, ela era usada, lógico, de uma forma negativa, né, para controlar as massas, mas o tanto que ela é poderosa é que eles não queriam abrir, eles queriam só para eles terem um domínio, né, de todo mundo. É o que Jesus mesmo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a revelação da palavra que é o próprio Jesus. Então olha só, Jesus ele é o verbo vivo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha só então que a grande revelação da palavra de Deus foi em Jesus. Mais do que a palavra escrita, então como se toda aquela palavra de Deus estivesse presente. E ele nos deu essa presença agora por meio do Espírito Santo. Era necessário que ele subisse para que pudesse vir Consolador. O plano de Deus, ele vai sendo executado de acordo com a fase prevista. Então, teve um momento em que Deus, o Pai, estava em evidência, que a gente viu no Antigo Testamento. Deus, o Filho, Jesus no seu ministério terreno, que foi curto em termos de tempo, né, o tempo humano, mas ele foi o diferencial. E a partir daí que nós temos agora o Espírito Santo presente. Só que não tem briga, não tem competição. O Espírito Santo nos faz aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós aceitamos Jesus, nós nos reconciliamos com o Pai, temos a vida eterna na presença do Pai. Então não tem briga, discussão entre o próprio Deus, porque são pessoas da Trindade, onde um age em proveito do outro. Amém? Mais alguma dúvida, curiosidade, pergunta? Então, obrigado, Deus abençoe. Foi recebido, então, as novas apostilas. Procurem já apanhar durante esse final de semana e no decorrer da semana que vem eu já passo as novas orientações. Obrigado, então, Deus abençoe e até a próxima. Obrigada. Bem.